E aí, pessoal do PAS 1, eu sou a professora Sara, professora de Língua Portuguesa do curso Exatas de Brasília, e eu vim trazer algumas dicas de texto, né, para os alunos que vão fazer o PAS no próximo final de semana. A gente vai falar um pouco sobre figuras de linguagem, mais especificamente sobre elipse, zeugma e silepse. Então, vem comigo. O que a gente pode perceber aqui? Que a elipse é a omissão de um termo na estrutura, ou seja, a omissão de um termo facilmente identificável dentro dessa estrutura. Aqui, nesse quadrinho, vocês vão perceber que houve a omissão de um termo, só que provocou uma ambiguidade dentro dessa estrutura. Então, o H, né, tem algo para dor no estômago? Claro, bolacha da Elga. Por que você quer uma dor no estômago? Então, aqui aconteceu uma confusão, né, uma ambiguidade entre os personagens desse quadrinho. Por quê? Porque foi omitido um termo dentro dessa estrutura, que seria o termo curar, né? Tem algo para curar no estômago? Claro, bolacha da Elga. Então, aqui houve a omissão de um termo e essa elipse provocou, né, o humor dentro da tirinha. Diferentemente um pouco do zeugma. Vocês podem perceber o quê, gente? Que o zeugma também é uma elipse, ou seja, também é a omissão de um termo. Só que esse termo já foi dito anteriormente dentro da estrutura. Então, olha um estilo de pergunta que vocês podem encontrar dentro da prova de vocês. Então, em a mais recente, linha 4, a gente vai ler rapidinho, ocorre a elipse da palavra pesquisa, que pode ser subentendida a partir do antecedente pesquisas. Então, vamos ver. Sempre soube que um dos principais entraves ao crescimento do Brasil é o gargalo educacional. Novas pesquisas, olha lá a palavra pesquisa, porém, revelam que o problema é muito mais grave do que se supunha. A mais recente, elaborada pelo Instituto Paulo Montenegro e pela ONG Ação Educativa, mostrou que 38% dos estudantes do ensino superior no país simplesmente não dominam habilidades básicas de leitura e escrita. Então, o que a gente percebe? A pergunta, a mais recente ocorre a elipse da palavra pesquisa? Sim, né, gente? A mais recente pesquisa elaborada pelo Instituto. Então, aqui aconteceu, além da elipse, o zeugma. Por quê? Porque o termo omitido já foi dito anteriormente. Então, tem aquela regrinha que a gente sempre fala que nem toda elipse é um zeugma, ou seja, nem todo termo omitido foi dito anteriormente, mas todo zeugma é uma elipse. Por quê? Porque todo zeugma é a omissão de um termo, mas esse termo obrigatoriamente foi dito anteriormente, né? Olha só, vem aqui comigo para o quadro. Zeugma, portanto, é a supressão de um termo já expresso anteriormente. Olha essa frase, esse período, né? Na terra dele só havia mato, na minha só prédios. Ou seja, aqui a gente tem um período composto, né? Coordenado, ligado por um ponto e vírgula, são orações independentes. E aqui a gente tem essa vírgula. Gente, essa vírgula tem uma intenção específica, que é a intenção de marcar, né, o zeugma. Ela marca o zeugma. Por quê? Porque ela marca a omissão de um termo. Na terra dele só havia mato, na minha só havia prédios. Então, vocês podem perceber que o zeugma pode ser marcado, e a elipse também, podem ser marcados pelo uso da vírgula, né? Então, essas são as principais diferenças entre a elipse e o zeugma, apesar de eles estarem dentro de um conjunto igual, em comum. Outra figura de linguagem que a gente pode perceber é a figura de linguagem silepse, tá, gente? O que isso significa? Silepse é uma concordância ideológica. Eu não vou concordar com o sujeito que está escrito, com o sujeito que está expresso dentro do texto. Eu vou concordar com a ideia que ele passa. Observação importante. Se vocês fizerem um texto dissertativo argumentativo, se vocês tiverem que produzir um texto dissertativo argumentativo, não se usem desse tipo de concordância. Por quê? Porque o texto dissertativo argumentativo, ele requer uma maior objetividade, né? Ele requer um maior respeito à formalidade.
E aqui, por se tratar de uma figura de linguagem, ela tem um caráter mais subjetivo do que objetivo. E aí o corretor pode marcar um erro de concordância do seu texto. Então, notem que essas figuras de linguagem se apresentam em textos que têm caráter mais subjetivo do que objetivo. Então, vem aqui comigo no quadro, novamente. Olha o primeiro exemplo. Vossa Excelência parece apreensivo. Então, vocês percebem que Vossa Excelência, né, é um pronome de tratamento feminino. Porém, o predicativo utilizado dentro dessa estrutura foi um predicativo masculino, né, apreensivo. Já que eu sei que Vossa Excelência se trata de um homem, né, e não de uma mulher, eu escolhi utilizar o adjetivo no masculino em detrimento do feminino. Então, aqui houve uma concordância com a ideia que Vossa Excelência transmite e não necessariamente com o sujeito que está expresso dentro da oração. Novamente, não façam esse tipo de construção dentro de um texto que requer maior formalidade. Outro exemplo, exemplo 2. Os brasileiros deixamos tudo para a última hora. Aqui houve uma silepse de pessoa, tá? Enquanto o de cima foi uma silepse de gênero, porque a gente tem um sujeito feminino e um predicativo masculino, aqui a gente tem diferença de pessoas. Enquanto os brasileiros é uma estrutura em terceira pessoa, né? A gente tem o verbo na primeira pessoa do plural. E por que isso aconteceu? Porque a pessoa que emitiu, né, esse período, esse enunciado, ela considera também uma pessoa que deixa tudo para a última hora, ou seja, um brasileiro. Então, os brasileiros deixamos tudo para a última hora, houve uma concordância ideológica, já que eu não concordei com o sujeito que está escrito, expresso, os brasileiros. Eu concordei com a ideia que ele transmite, já que eu me incluí nesse rol de brasileiros. E exemplo 3, o povo se agitava, estavam ansiosos pelo resultado da votação. Então aqui houve uma silepse de número, porque enquanto aqui eu tenho uma palavra singular, né, aqui eu tenho uma estrutura plural. Por quê? Porque a palavra povo, ela transmite essa ideia de que são várias pessoas. Então, em um caso eu concordei com o sujeito expresso e no outro caso eu concordei com a ideia que a palavra povo transmite, ou seja, mais de um indivíduo. Então, gente, essas foram algumas figuras de linguagem que eu gostaria de apresentar para vocês, para os alunos que vão fazer o PAES 1. Fiquem ligados nessas dicas. Normalmente essas figuras de linguagem, para só ratificar essa ideia, elas se apresentam nos textos de caráter mais subjetivo e elas são usadas com algum tipo de intenção. Vocês têm que saber qual que é a intenção do falante ao usar essas figuras. Tudo bem? Então fiquem ligados para as próximas dicas e até mais.